Boa tarde. Que bom que estejam hoje aqui. É sempre maravilhoso compartilhar conhecimento e informações com vocês. O poder da oração. No caso, orar, tá? A cada dia, todo dia, a gente ora. Agora, para começar realmente dentro desse tema, vamos só recordar algumas coisas da nossa vida, né? Porque a nossa vida, ela olhando de um lado, ela é engraçada diante das atitudes que a gente toma, diante dos eventos que acontecem com a gente, tá? Do que a gente procura e busca, tá? Então só vamos relembrar um pouquinho da nossa história, da nossa vida, né? Só relembrando, algumas eu vou colocar a minha em evidência, né? E vocês vão se remeter em outros casos, em outros eventos que aconteceram na vida de vocês. Começar lá atrás, desde a época que a gente nasceu, tá? Um pouquinho antes, que os pais, nossos pais, eles se prepararam todo, né? Alguns não, né? Alguns de nós veio sem ter planejado, né? Mas muitos se prepararam para que nós viéssemos. Prepararam. E muitos de nós, dependendo da nossa época, pelo menos na minha, meus pais, eles nunca se preocuparam assim, que o filho possa talvez vir com alguma deficiência ou que possa não vingar. Não tinha, pelo menos eu não me lembro dessa, né, que eles me falaram, naquela época não tinha isso, né? Só que aí a gente nasceu, eles se prepararam, eles ficaram felizes, tá? Só que os nossos avós, tá, os nossos, né, que seriam os pais dos nossos pais, ficaram mais ainda felizes por causa dessa criança que veio, o neto, o bisneto. No caso, hoje eu tenho uma neta, então ela ainda tem bisneta, ela tem bisavó, tá? Então, e bisavô também. Então ficaram muito mais felizes quando vieram os netos, tá? E aí, o que aconteceu? Aí nós nascemos, tá? No meu caso, os primeiros 7 dias de vida, ou 10 dias, eu não quis ficar aqui. Não quis ir embora. Tá? Estava entre a vida e a morte. E aí, até um certo momento, uma das enfermeiras chegou ao meu pai e disse assim, nós não podemos fazer mais nada pelo seu filho. Só resta você pegar uma roupinha do seu filho e eu te dou o endereço e lá tem uma mulher benzedeira. Essa é a última chance. Se ela conseguir fazer alguma coisa, então a vida desse garoto vai vingar, né? Meu pai pegou a bicicleta, era longe, pegou a roupinha, foi lá. E aí essa mulher fez a oração, orou para o filho deles, tá? E ele voltou de novo, contou, aí claro, para a esposa, tudo, né? Então, e ela só disse assim, ó, se até dia tal, até a hora tal, ele não começar a comer, a mamar, então nós não podemos fazer mais nada. Um pouquinho antes de chegar nesse horário, nesse dia, começou a mamar. E que está aqui hoje. E aí vejam só, aí passou-se mais alguns dias mais tarde, hoje é comum, né? Aí a criança ganha aquela famosa sapinho, né? Tá? E na minha época, nas minhas filhas, elas duas também ganharam isso, tá? E não teve remédio nenhum que deu jeito. A única maneira dos pais e avós, tem uma benzedeira que benze, tá bom? Foi lá com o raminho, benzeu. Em 2, 3 dias não tinha mais nada, tá? Aí olhando assim, o poder da oração, né? Aí essas duas criaturas que oraram, tá? Sem conhecer a outra pessoa, tá? Fizeram isso por caridade, compaixão com o próximo, tá? Oraram. Agora, por que essa oração fez efeito? No caso, nas minhas filhas, em mim,
ou até em vocês também, na época, não sei o que aconteceu com vocês, tudo, né? Mas, e a fé consolidada do pai e da mãe, que isso vai resolver, isso vai acontecer. Então, a oração, se vocês lerem no Evangelho, tá, no capítulo 27, tá, que fala sobre pedir e obtereis. Inclusive, nesse livro aqui, ó, que tem ali na biblioteca, tem para vocês emprestarem, lerem e também comprar, que fala especificamente sobre as preces, as orações. Tá? Então, aqui ele fala que a prece é dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, que é o que essas duas pessoas fizeram. Tá? Dirigiram essa oração para essas pessoas. Tá? Na terra ou no espaço de encarnado para desencarnado. Tá? Ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e o outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Tá? Essa energia, ela é transmitida, essa oração é transmitida pelo pensamento. Tá? Então, a força que ela tem é o magnetismo que a gente emprega, que é a nossa fé, que isso vai acontecer. Assim, durante a nossa vida, vamos supor, quando a gente entra na adolescência, chega numa época que a gente começa a se afastar dos pais. Isso pelo menos aconteceu comigo e também aconteceu com minhas filhas. Na adolescência eles começam a se afastar. O pai é chato, a mãe é chata, porque incomoda, porque quer saber onde é que você vai. A gente quer ter a liberdade de ir a certos lugares, aí o pai e a mãe eles começam a podar. Tá? Ou querem saber o que está fazendo. Até recentemente eu participei de um curso que o pai relatou que o filho dele, quando ele vai numa festa, ele tem que tirar fotos e mandar para o pai. Tá? Para saber como é que é o ambiente, tá? Onde é que ele vai. Tá? Mas depois do curso ele conseguiu entender por que ele está fazendo isso, que ele não deveria fazer isso tanto. Que era melhor conversar com o filho. Tá? E aí ele deixou de pedir isso. O que aconteceu em seguida? O filho mesmo, ele tirou foto, filmou o ambiente onde é que ele estava e mandou isso para o pai, sem ele pedir. Tá? Então já criou-se um laço de confiança nisso. Né? Aí depois da adolescência, aí depois, na fase pré-adulto ou adulto, né? Aí começa a busca, tá? De se estabelecer. Busca emprego, busca ascensão, tá? Busca família, busca namorado e assim por diante. Tá? E aí também começam as decepções na vida. Né? Que até então essa criança, ou nós, né, que já passamos por essa fase, mas tem uns... nessa fase inicial, alguns já estão no meio, né? Começam a certas decepções na vida, tá? Como não conseguiu o emprego que quer, tá? Ou insiste e não consegue, ou não consegue estudar por causa dos valores financeiros das faculdades. Tá? Um dos grandes objetivos dos meus pais era que eu fosse doutor, médico. Tá? Nunca vou ser nessa vida, não. Não tem nenhuma afinidade com isso. Tá? Se eu vejo o sangue lá, não, isso não é comigo. Tá? Não tem. Mas aí começam as decepções da vida. Aí começa a ter conflitos de relacionamento, tá? Principalmente com pais e filhos, os amigos dentro da escola e depois no relacionamento. Tá? Que aí começa a experimentar
E começa aí, se vocês observarem, os nossos filhos, pelo menos eu observei isso nos meus, de que quando eles casarem, e aí veio a primeira neta, que começa todo um ciclo de novo que eu já passei. Tá? Começa tudo de novo. Tá? Acontecer a mesma coisa. E muitas vezes eu vejo que o que eles querem fazer não vai dar certo, porque eu já passei e não deu certo. Mas tem uma maneira segura de seguir que eles possam fazer isso correto. Mas tem horas que eu não posso interferir. Porque se eu ajudar demasiadamente, eles não criam a confiança de buscar, de acreditar. Porque eles precisam também ter fé para conseguir buscar. Não só depender do pai e da mãe. Tá? Porque o mundo lá fora, como muitos dizem, o mundo lá fora é cruel. Tá? Em certos setores, em certas coisas da vida. Tá? E a gente tem que ter fé, acreditar e fazer o correto. Tá? E aí a gente vai vendo que as coisas sempre vão acontecendo de novo. Tá? E aí, se você observar, quem da minha idade ou até a mais ainda, tá? Que vai ver netos, bisnetos, depois vai acontecendo a mesma coisa. Só que tem uma hora nós temos que cortar esse laço, mudar isso, tá? Para que não aconteça sempre a mesma coisa com os nossos filhos, netos e bisnetos, tá? Dentro do Evangelho, nós temos lá a qualidade dentro do Evangelho, nós temos lá que fala um capítulo, né, que fala da prece. Tá? E ele mostra ali a qualidade que nós devemos empregar na prece, a eficácia que ela nos vai trazer. Tá? A qualidade da prece, ela deve ser reservada, tem que sair de dentro do íntimo da gente para fora, até chegar naquele ser que a gente quer fazer a oração. Tá? Não fazer como Jesus diz, está escrito na Bíblia, e também no Evangelho diz, como os hipócritas que fazem a oração em praças públicas, para que todo mundo veja que está orando. Esse tipo de oração, ela não traz o magnetismo ou a fé para aquela oração, para aquela pessoa. E sim, a oração ela tem que sair naturalmente dentro de cada um de nós, com as próprias palavras, da maneira como a gente sabe falar. Ela tem que sair dessa maneira. E durante essa preparação desse tema aqui, eu encontrei um site da área cristã, evangélica, explicando sobre a prece que Jesus fez, que é o Pai Nosso. Tá? Ali eles explicam que o Pai Nosso ele foi dado como um exemplo a ser seguido, um modelo de oração para fazer, mas a oração tinha que vir, no caso lá que ele falou, dos apóstolos, tinha que vir de dentro deles, expressar. E o Pai Nosso era só um modelo de oração, porque ele tem sentidos, tem conceitos lá dentro. Tá? E um deles, a primeira etapa dessa oração, ela diz o seguinte, louvar a Deus. A segunda seria fazer o seu pedido da oração. E terceiro seria agradecer. Tá? Mas nada adianta se nós fizermos isso tudo, se nós temos algo que nos incomoda com alguém. Então nós temos que pedir primeiro perdão a essa pessoa, conversar com ela para colocar isso em ordem primeiro, para que essa oração tenha mais força. Tá? Porque senão ela se torna só verbal.
e verbal não vai ter força nenhuma. Tá? Porque ela é pelo pensamento. Porque aí eu poderia dizer assim, o mudo que não fala, né, não fala, então qual é o valor da oração dele? O mesmo que o nosso. Tá? Pode ser até mais dele, dependendo da força do pensamento, do magnetismo e fé que ele tem, do que o nosso. Tá? Os órgãos, os 5 sentidos que nós temos, nada impede de nós orarmos. Tá? E sobre a eficácia da oração, eu vou citar um episódio que aconteceu aqui numa das mesas mediúnicas da CIU, foi há 3 semanas atrás. Durante a doutrinação desse espírito, esse espírito estava conversando, que ele estava em um lugar que ele não gostava, e ele estava sendo obrigado a fazer coisas, tá, que era perturbar pessoas que ele não gostava de fazer. Tá? Isso ele disse que ele nunca fez isso, mas ele era obrigado a fazer. E aí ele queria sair desse lugar, mas não vinha ajuda para ele sair desse lugar. Tá? Aí o que aconteceu? Aí, em um certo momento, ele se lembrou quando a mãe dele, os pais, levaram ele nas missas. Tá? E ele ouvia a oração do padre. Tá? Só que ele não lembrava mais como é que era a oração que ele fazia. E ele nunca se ateve a fazer alguma oração. Ele não soube como orar. Aí a única coisa que ele se lembrava era a seguinte frase: Pai nosso que estais no céu. Era a única frase que ele se lembrava. Ele começou a entoar isso, ele contando, tá? Entoar isso várias vezes, com tanta força, com tanta energia, que veio o socorro. Tá? Resgataram ele, então ele estava lá na mesa, fazendo a doutrinação para ele entender o que estava acontecendo com ele. Tá? E assim tem outros casos. Que acontecem também dentro da mediúnica, e inclusive tem vários livros que também contam, né? Parece que esse espírito ele está dentro de uma monoideia. Tá? Ele vive dentro de um mundo que ele próprio construiu. Tá? Claro, a força do pensamento. Porque hoje, eu acredito que vocês também consigam fazer, mas eu consigo imaginar uma cidade inteira, como isso tem que funcionar. Então, se eu consigo imaginar isso, eu posso criar. Tá? Eu posso criar. Então, se eu tenho aqui hoje, que eu estou encarnado, então eu posso ter as ferramentas necessárias para eu construir. Eu posso imaginar um objeto aqui e fazer ele virar realidade aqui. Então, no plano espiritual, é muito mais complexo e muito mais amplo isso. Aí depende do poder da energia e da fé que você tem para fazer isso. Então, ele estava vivendo dentro de um mundo, tá, que aquilo lá era a realidade dele. Tá? E ele não estava conseguindo sair dentro disso. Tá? É mais ou menos assim, ó, faz um bom tempo, hoje já não acontece mais. Eu visitava uma família, eu gosto muito de conversar com esse casal, ele já tem 80 anos, e quando eu chegava lá, bom dia, boa tarde, né, cumprimentava, como é que vocês vão? Não muito bem. A saúde não vai legal. E aí, daqui a pouco sentava, a gente começava a conversar, e aí era só sobre o Jornal Nacional. Tá? Era só o que passava lá, o Jornal do Almoço, tudo que passava lá. Nada contra, porque a gente precisa saber de certas coisas que estão acontecendo. Mas não se tornar viciado nisso. Porque de tanta tragédia, eles falavam de tanta tragédia que acontecia lá. Um dia eu complementei a frase deles dizendo assim, ó, daqui a pouco isso está batendo aqui na casa de vocês. Tá? E não faltou muito. Tá? E aí com as visitas, tudo, mudando o assunto, que eu não gostava de conversar sobre isso. Tá? Eu gosto de conversar coisas alegres, coisas edificantes, tá? Que trazem uma coisa melhor para a pessoa.
Ou para mim também, né? Porque até nesse estado como estou hoje aqui, falando para vocês, quem mais aprende sou eu. Tá? Eu tive que ir atrás, buscar mais coisas e concretizar, ver se isso é verdadeiro, se isso é conciliar com a minha vida, trazer isso. Porque eu não posso falar uma coisa que não é verdade. Tá? Ou que eu jamais passei. E normalmente os temas, tá? Ou a gente já passou por isso, ou a gente está passando. Coincidência? Não sei. Tá? Não sei. Tá? Então, voltando ao espírito que estava dentro desse mundo, tá? Ele não conseguia sair dentro disso. Então, a mesma coisa é essas pessoas que ficam naquela ideia. Não, isso é assim e acabou. Nem como esse casal assistia o jornal. Sempre olhando aquelas tragédias, tudo, tá? Não querendo ir muito além, já, inclusive a atual estágio político do Brasil também é assim. Tá? Porque se eu ficar olhando só isso, eu vou me alterar. E não é por ali. É só a gente orar para essas pessoas, para esses dirigentes, pelo menos que um anjo da guarda possa intuí-los a ter um momento de reflexão e poder fazer algo diferente. Por mínimo que seja. Só deixar uma abertura para que a gente possa entrar e mudar isso lá. Tá? Então esse espírito também, ele estava todo envolto nisso. Tá? Só que ele já estava 1 século e meio nisso. Tá? Vejam só, aí muitos dizem, depois da morte eu vou para o céu, ou vou para o inferno. Tá? Mas eu posso continuar vivendo dentro desse meu mundo aqui, atormentado. Tá? Então, nada melhor do que, como tem várias frases, inclusive de Sócrates, né, que viu lá no portal de Delphi, conhece-te a ti mesmo. Tá? O que eu sou capaz de gerar? Tá? O que eu sou capaz de criar? Ou eu, só por umas palavras, eu posso prejudicar essa pessoa aqui? Tá? Um exemplo assim, quem faz os cursos aqui da casa, principalmente projeto de identidade, está ciente de que tem alguns grupos de comportamento que conseguem interferir eletrostaticamente em aparelhos eletrônicos, só porque eles não estão bem. Não é que eles querem fazer isso, é porque eles não estão bem. Então imagine se eu usar essa energia para o lado do bem, eu estando legal, positivo, e eu orar com essa energia para alguém. Tá? Assim nós temos exemplo, nas segundas-feiras tem o tratamento aqui na casa. Quantas pessoas já vieram aqui que veio com os exames mostrando que tem a doença e mais tarde faz o tratamento aqui, voltam para casa, voltam a refazer os exames, tá? E aí os exames são contraditórios. Mas não é também somente a energia ou a oração ou o passe que foi feito aqui na casa. Depende. Aqui é só como teve um espírito que nos falou que isso é só 20%. 80% é da pessoa. Porque, não sei se vocês já tentaram dar um presente para uma criança e ela diz, eu não quero. Tá? Isso já me aconteceu. Não tem jeito. Tá? E agora, se uma pessoa diz assim, eu estou doente, tá? Eu tenho essa doença e não quer se curar, não tem Cristo nem Deus que vai fazer com que ela cure. Tá? É só nós mesmos se quisermos mudar.
Tá? Não tem como mudar. Tá? Por isso, se fala muito, principalmente aqui no Evangelho, no Livro dos Espíritos também se fala, que é a terceira parte das leis morais, capítulo 2, da lei da adoração. Tá? Aí vai do capítulo, da questão 649 até 673. Eu não vou ler para vocês, mas para vocês estudarem, que fala sobre a prece, o poder que ela tem, a oração. Tá? Só explicando um pouquinho aqui também qual é a diferença entre prece e oração. A oração é aquela que vem com palavras livres do meu interior. A prece, se vocês olharem esse livro aqui no final tem um preâmbulo, que tem várias preces aqui dentro, para várias finalidades. Então eu citar essas preces. Tá? Mas eu citando, eu falando, tá? Pode ser que não faça efeito nenhum. Mas é a força e a vontade que eu coloco em querer ajudar esse próximo, essa pessoa. A força que eu coloco. Tá? É parecido, tá? Quando a gente entra num novo emprego. Qual é a força que a gente coloca lá dentro nessa nova empresa? Tá? Uma vontade incrível. Tá? Só que aí daqui a pouco começam alguns eventos. Aí você se retrai. Assim, mas qual é a minha vontade de continuar ou não? Tá? Assim, não é só no emprego ou só na oração. É na fé. Eu quero me curar. Tem muitas pessoas, como eu citei, vamos supor, das benzedeiras, tá? Hoje é visto pela medicina como fontes alternativas, tá? Para se recuperar da doença, né? Para se recuperar, para a procura de saúde, né? Só que nos Estados Unidos, e inclusive aqui agora no Brasil também, tem vários estudos, tá, sobre o poder da oração dentro dos hospitais. Tá? Inclusive, nesse tempo atrás, foi postado num grupo do CIU, dos trabalhadores aqui, algumas fotos que aconteceram, um evento lá no Hospital Santo Antônio, que o Fantástico até veio gravar aqui, tá? Tudo, né? Então a decoração, inclusive aí, foi até uma surpresa para mim, que quem fez a decoração foi a minha filha. Ela se doou isso lá. Aí ela contou as dificuldades que eles têm lá dentro, dessas, que é só crianças lá, tá? Nessa ala. Tá? A dificuldade que eles têm dessas crianças no tratamento. Mas não é por causa que falta remédio químico, e sim pessoas para alegrar, para conversar com essas crianças. Tá? E elas se sentem, inclusive, claro, até os próprios pais se sentem desanimados diante daquela situação que vem essas crianças com câncer. Tá? Mas temos, de algum modo, buscar uma força de dentro de nós para mostrar isso para eles. De que não é só essa doença, tu podes ir mais longe. Então, eu trouxe aqui um estudo que fizeram nos Estados Unidos, que o nome do médico é William Aris, tá? Ele é professor de medicina na cidade de Missouri, numa escola de medicina lá, tá? Eles fizeram uma experiência com 500 voluntários internados no hospital, com câncer, com diversos tipos de doenças, de câncer, né? E eles fizeram, então tem uma dissertação lá na internet que vocês podem ver, que explica qual foi o método utilizado, tá? Então, só resumindo assim, então teve 500 pessoas doentes, tá? E aí eles selecionaram um grupo de pessoas para orar e um grupo que preparava para quem ia ser orado. Nenhum deles sabia para quem era,
ou quem recebia. Só que eles tinham mais 500, tá? Que não iam receber oração. Tá? E todo método que ia ser feito ia ser pontuado, inclusive na parte das orações, como na parte médica. Tá? Quanto maior o número, o percentual que desse, tá? Era considerado ruim, tá? Porque a pessoa não melhorou ou até piorou. Tá? Essas 500 pessoas, tá, que receberam oração, elas tiveram 11% a menos de problemas do que as outras. Tá? Não salvou ninguém e também não melhorou consideravelmente, mas eles passaram melhor o estágio da doença dela. Ficaram mais tempo. Aí tem um outro médico chamado Larry Dossey. Ele escreveu um livro, Reinventando Medicina, que ele aborda esse resultado desse médico. Tá? E mais um outro resultado que ele mesmo fez, com pessoas com AIDS. Tá? Também foram mais de 500 pessoas, tá? Que eles chegaram à seguinte conclusão, que as orações fizeram efeito, que eles não precisavam mais tomar tanto coquetel e a vida deles foi mais prolongada. E eles não criaram novas doenças, porque a AIDS ela destrói a parte imunológica do corpo, né? Então aparecem outras doenças. Então a pessoa vem ao desencarne por outros tipos de doenças, não por essa específica, né? Então eles tiveram uma melhora significativa nisso, tá? E aqui no Brasil também já tem isso, tá? Agora é triste de ver, principalmente na mediúnica, quando vêm espíritos, tá, relatar os problemas que acontecem dentro dos manicômios e sanatórios, tá? E asilos. Muitas pessoas só querem que alguém esteja do lado, não precisa nem remédio. Só que alguém precisa ir lá e conversar com eles. Tá? E aí eles fazem oração para essas pessoas, para que a oração é até uma súplica, né? Para que o atendente, o enfermeiro, esqueça de dar o remédio para o paciente. Para que nos dias da visita ele esteja melhor e ele possa ser considerado apto a ir para casa. Porque se ele toma os remédios, ele não está apto. Tá? Porque ele só dorme. Tá? Então, vocês também nem imaginam o que é dito às vezes dentro das mesas mediúnicas, na segunda-feira nos tratamentos, pelos espíritos, pelos médiuns, né? Como é importante, como vocês estão sentados aqui, ou nós, né? A alegria que nós viemos para essa casa, a alegria de ver ou rever algum amigo, ou alguém que já faz tempo que a gente não via, e de a gente conversar. Isso cria uma energia de alegria, de felicidade, tá? Que a espiritualidade vem e coleta e leva lá para esses hospitais, as UTIs. Tá? Essas alegrias nossas aqui, elas são transformadas como se fosse um remédio, falando aqui que a gente conhece. Tá? E isso é levado lá para os hospitais, para os manicômios, tá? Para alegrar um pouco mais esses pacientes, essas pessoas que estão lá, que estão necessitando. Tá? E também vem fazer também certos alertas para nós mesmos, trabalhadores aqui da casa, como também para os senhores também aqui, né? Às vezes vocês já perceberam que às vezes vem alguém aqui em cima e pede silêncio, né? Porque a gente, como chegou na casa, está revendo ou quer saber o que está acontecendo, né? A gente conversa.
Tá? É natural, é coisa do ser humano, é social, ele precisa. Tá? Mas também existe uma necessidade da gente se conectar com a espiritualidade e também se conectar ao trabalho da casa. Tá? Teve um caso que aconteceu no tratamento. Então tem pessoas que trabalham à tarde, tem pessoas que vêm desde o início, desde a primeira hora e fica até o final. Mas tem gente que trabalha até 6, até 7 e vem depois. Tá? E a espiritualidade nos confidenciou como demora para essa pessoa se conectar ao trabalho. Ela leva às vezes 1 hora. Porque vem lá de fora, tá, com tanta tribulação, com tanta coisa, pensando, amanhã eu preciso fazer isso, ainda hoje eu esqueci de fazer isso, eu preciso... E assim vai. Tá? E aí não se desliga disso lá, desses problemas, que talvez às vezes é só uma postura. Ou depois, quando chegar em casa, eu resolvo. Mas não precisava estar aqui agora. E aqui a gente vem e se conecta. Tá? Como o médium Zero hoje, de vez em quando eu falo, vocês não imaginam quantos parentes dos senhores estão trabalhando junto com vocês, estão sentados do lado. Orando por nós, para que a gente possa ser melhor. Ou, pelo menos, abrir a mente para que eu perceba que eu tenho que fazer uma coisa diferente. Que eu tenho que ser um pouco diferente. Pelo menos na abertura. Porque um copo cheio, não tem mais como eu colocar mais alguma coisa lá dentro. Ele transborda. Então eu tenho que esvaziar ele primeiro para conseguir colocar coisa nova lá dentro. Tá? Então, essa espiritualidade vem a querer que a gente se conecta com as coisas. Assim também acontece quando a gente visita nossos pais. Quem ainda estão vivos, né? Mas como é que a gente se conecta lá na casa para conversar com eles? Será que quando a gente chega lá, a gente não se torna de novo aquele filho que era problemático naquela época, que talvez a gente já mudou? Aí eu pergunto, como é que o pai e a mãe nos veem? Se eles fossem descrever como é que é o filho Lothar, como é que ele é? Certamente teria uma surpresa. Eles falando para mim pessoalmente ou não. Tá? Com outros, talvez falariam diferente. Quem é o Lothar? Quem somos nós? Tá? Como nós agimos? O que nós fazemos? Tá? Então, aqui, quando a gente vem nessa casa, a gente tem que, na verdade, se conectar aos trabalhos. O que eu vim buscar aqui? Vim buscar conhecimento, afeto, ou eu preciso conversar? Então, nós temos pessoas aqui que possam conversar. Ou é só marcar 1 hora. Eu sei que muitos precisam realmente só chegar e conversar e eles já saem completamente diferentes. Tá? Mas outros precisam desse silêncio, estar conectado, escutar ou ler um livro. Pelo menos esquecer a tribulação que acontece lá fora. Ou que amanhã é segunda-feira, amanhã de manhã já tem que acordar a tal hora, e assim vai. Tá? E assim também, uma das coisas que eu vejo muito é o trânsito. Tá? Eu adoro os motoqueiros. De vez em quando eu tenho 2 ultrapassando ao mesmo tempo, né? Um em cada lado, assim, né? Tá? Só não vamos fazer a seguinte, que eu li num lugar assim, né? Quando você foi fechado, ou alguém te ultrapassou e fez alguma coisa que não era legal na tua frente, tá? Vai com Deus, meu filho, motorista, né? Lá na frente você vai achar um poste. Tá? Só não façamos isso com a nossa vida, tá? Então, cuidado com os pensamentos. Tá? Eu não posso ter esse tipo de pensamento.
Porque uma outra hora eu também posso estar fazendo isso, tá? Por algum descuido, por causa de uma pressa. Tá? Teve um ano, foi em 2005, a minha mãe ela teve um AVC. Tá? Eu também fui atrás da ambulância para o hospital. Tá? Eu fui andando ligeiro, levei uma multa. Tá? Mas, talvez por desespero, porque não precisava ter feito também isso. A única coisa que eu podia fazer era orar. Estar em paz com o meu pensamento em relação ao evento que estava acontecendo. Tá? Porque eu não podia fazer, eu não sou médico. Então eu estava na mão da espiritualidade e na mão dos médicos e dos bombeiros. Tá? Graças a Deus que tinha um bombeiro que identificou o que estava acontecendo e levou ela logo, porque senão não estaria mais hoje. Tá? Apesar que teve mais 3 AVC depois, mas está ali. Tá? Bom, pessoal, eu só peço para vocês que vocês orem, quando orarem ou fizerem o Evangelho do Lar, escolham um dia da semana, uma hora que menos interferência se tenha e que possivelmente a maioria da casa possa estar presente e harmonizada. Tá? Então façam o Evangelho, abram o Evangelho a esmo, façam a leitura, tá? E depois discutem por alguns minutos sobre o tema lido. O que cada um achou sobre isso? Mas não é para discutir do ponto de vista que isso é assim, e sim só relatar. E depois refletir sobre a opinião da outra pessoa. Porque a minha posição, meu ponto de vista pode estar equivocado. Tá? E depois refletindo, a gente sabe que alguns demoram mais para processar, né? E alguns são muito rápidos, mas todos devemos refletir sobre esse ponto. Tá? Para trazer um bem melhor para essa família ali reunida. Porque Jesus disse, onde tiver 1 ou 2 orando, eu estarei com vocês. E vocês fazendo isso, vocês começam a criar um clima diferente dentro de casa. Imagine se nesse mesmo horário, imaginando que fosse no domingo, nesse mesmo horário vocês se reunissem e começassem a debater e começasse a discussão. Como é que terminaria esse final de semana nesta casa? Agora, nada melhor do que orando e estando refletindo sobre o assunto lido. E o que aprendeu? Ou melhor ainda, o que aprendeu da semana passada para essa semana referente àquilo que foi lido lá na semana passada? Então, trazer isso. Tá? Se puderem fazer todo dia, melhor ainda. Porque vocês criam energia. Daqui a pouco vai ter tantas pessoas, espíritos ajudando vocês, que vocês nem imaginam. Tá? Eu, pessoalmente, eu sou muito agradecido porque tem muitas coisas na minha vida, parece que sempre fui empurrado, tá naquele lugar e na hora certa. O que precisava sempre vinha, mas na hora certa, não quando eu quis. Tá? Porque quando eu quis, porque não era o momento, ou porque ia prejudicar mais pessoas, ou pior ainda para mim. Porque depois eu não teria mais essa oportunidade. Tá? Teve uma ocasião, eu nem conhecia a CIU ainda, e não frequentava o Centro Espírita. Ao meio-dia, quando dava a hora do almoço, que eu só vivia andando nas cidades vizinhas aqui, prestando serviço nas empresas, e na hora e muito era feito lá em Indaial. Tá? Então, na hora do almoço, então ia lá na igreja católica, né? Ia rezar, orar. E aí, naquela época, tinha assim, eu tinha feito, fazia muito pedido para Nossa Senhora Aparecida,
Até que chegou um momento, eu disse assim, eu não vou mais pedir nada, porque tudo que eu pedia acontecia, mas não era nada material, tá? Era tudo problemas, principalmente com relacionamento e família, principalmente com a família, tá? Então, eu não posso ficar em débito. E o que eu tenho que fazer? É ir lá eu fazer isso. E não ficar orando e esperando para acontecer. Tá? Eu tenho que tomar a posição de ir lá e também resolver. Então, se eu tomar a posição de ir lá resolver, então a espiritualidade vai me ajudar, me intuir a melhor forma de conseguir o efeito. Tá? Assim também, muitas pessoas, quando vêm aqui fazer tratamento, ou em outros casos espíritas também, acham que agora eu vou ser salvo, eu vou me curar dessa doença. Não é assim. Você vai se melhorar sim, com fé, esperança. Mas tem coisas, os espíritos, através dos médicos, também nos falam, tem coisas que a medicina terrena tem que fazer, porque essa pessoa tem que passar por isso. Tá? Porque às vezes a gente infringe tantas leis naturais, principalmente com o nosso corpo físico, ele mostra sinais, mas a gente não observa. E depois a gente fica doente. E aí a gente busca alternativa. Mas eu preciso tomar uma atitude de mudar isso. E eu também querer fazer. Então eu vou buscar as alternativas. Bom, já passei um pouco. Obrigado para vocês e que tenham uma boa semana para vocês.